Meu querido torcedor, aquele abraço. Como é que tá você? Você do Bahia de cabeça quente, né? Eu vou falar hoje do jogo do Bahia diante do Vasco, no qual o Bahia perdeu pelo placar de 3-1 para a equipe do Vasco da Gama. Uma equipe muito fraca. Mas vamos lá. Primeiro, deixe seu like positivo, né? Para que a gente você possa nos ajudar aqui no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, para que a gente, evidentemente, possa crescer mais e você ter conteúdo independente de ser torcedor do Bahia, de ser torcedor do Vitória, do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro, do que quer que seja. Aqui nós vamos sempre analisar pelo lado ético, o que é muito raro nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais. Então, vamos lá. Deixou o like, se inscreveu no canal, joinha. O Bahia jogou. Desculpa que eu tô com problema ainda de virose. O Bahia jogou com a equipe do Vasco da Gama em São Januário, perdeu por 3-1 após uma expulsão boba, mais uma do jogador da equipe do Bahia, o Jean Lucas. Ele havia sido expulso assim, é um lance parecido num jogo contra o Vitória. Ele chegou junto no jogador, não é a primeira vez. Ele é um bom jogador, mas de vez em quando ele dá essas aprontadas quando não pode. Ele faz sempre quando não pode. E essa ele não podia fazer. O jogo estava quase que parelho, o Bahia um pouquinho melhor do que a equipe do Vasco, por ter um time melhor. Mas o Vasco tem Felipe Coutinho, Verratti, e aí terminou sendo expulso, o jogador do Bahia ainda no primeiro tempo, e aí já sabe como é que é. Vasco com a pressão da torcida, o Bahia sem jogar absolutamente nada, Gabriel Xavier errando demais, não é o primeiro jogo que ele vem errando desde que voltou de contusão. Então, quem é que o Bahia tem para substituir ele? Ninguém, porque o David Duarte está contundido, não é? O Canu, que poderia jogar, para mim é o melhor de todos, não pode jogar também porque está contundido. Mas contratou um próprio jogador do Vasco, comprou o Gustavo lá no Vasco. Por que não colocou o cara? Por que ele não está jogando? Né? Ele já jogou no time principal do Vasco. Porque o Rogério Ceni, daqui a pouco eu falo sobre ele é um treinador conservador. Isso eu não tenho mais dúvida. E porque o Bahia está nessa deblaque, sempre acontece isso nesse segundo turno, por assim dizer. É fácil. O time o City, ao qual o Bahia pertence, ele não contrata ninguém de peso na segunda janela. Segundo eles, as grandes contratações são feitas no início do ano, né? Ou no finalzinho ou no início, mas nunca na segunda janela. Aí trouxe o Sanabria, trouxe o menino aí, o garoto Gustavo, e isso vai resolver? A gente já tinha elencado aqui, precisa de mais um zagueiro, né? Precisa de mais um zagueiro experiente. Aí traz o menino. Bahia precisa de um homem ali com a camisa 10. Cauli já era. Nem adianta falar de Cauli, porque esse daí não vai se recuperar pelo que a gente está vendo. Então, precisa de alguém para ajudar o Everton Ribeiro, que é o grande jogador do Bahia. Também ontem não jogou quase que nada. Aliás, só quem jogou lá foi o Ronaldo, por incrível que pareça. Mais uma vez, o Ronaldo fazendo grandes defesas. E não errou praticamente nada. Né? É bom dizer isso. Quando ele é criticado, e justamente, também tem que ser elogiado, justamente pela sua posição, pelo menos nesses jogos últimos aí que o Bahia tem feito. Ele tem sido o salvador da pátria. Tá? E o Sanabria, muito bom jogador, entrou, fez gol, um jogador extremamente importante que o Bahia trouxe. Sanabria, esse cara que joga pela esquerda e joga pela direita. Aí vem Pulga, quero ver como é que vai ser. O Pulguinha também, acho que talvez esteja num nível um pouco maior, eu acho. Ou empate. Mas aí o problema de Rogério Ceni. Bom, tirando isso aí, ninguém jogou nada. Ele entrou com o Rezende no setor de meio de campo, disse que o Acevedo estava cansado. Para mim, o Rezende é um jogador lento, é um jogador que não dá aquela celeridade que o jogo precisa. Ele entrou, mais uma vez, jogando muito mal, o jogador Michel Araújo, né? Jogando ali como falso ponteiro direito, quando ele tinha Kaique no banco. Ele tinha Kaique no banco. O Kaique não é a oitava maravilha do mundo, mas é um jogador especialista naquela posição. Por que ele não colocou o cara para jogar?
Essa é a pergunta, né? Aí ele coloca o Araújo. E aí, cara, vem as substituições. Meu irmão, o Sanabria cansou, o Matheus Sanabria cansou, não aguentou, porque só ele que jogava na frente. Aí quem é que o Rogério Ceni coloca? Tchan, 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 tchan. O Rogério Ceni, que é um excelente treinador, é um treinador de alto nível, mas ele tem uns negócios que é complicado. Ele colocou o Iago Bortucci no lugar de Sanabria. Chega a ser até uma piada, de mau gosto. Não tem justificativa. Ah, porque ele podia fechar mais ali pelo setor esquerdo. Olha, quem está entrando melhor do que esse cara aí é o lateral esquerdo número 3. É o Guilherme. Esse está bem melhor do que o Bortucci. Tá? Mas o Rogério insiste com esse cara. Então, fora isso, o jogador, o William José, e o meu amigo Baraúna, meu colega da Baiana FM 83, aliás, 89,3 e do BNews diz que é o boneco de Olinda. E é mesmo, porque é um grandão, grandão, mas um poste. Um grande poste que o Bahia tem e é quase -1 quando ele está jogando. Por isso que o Bahia perdeu. Não tinha absolutamente nada o que fazer. O Juba, perdido. O jogador Mingo não sabia se cobrir o Xavier. Xavier caiu 2 ou 3 vezes. Uma foi gol. Um zagueiro totalmente lerdo. Um zagueiro bom menino. Mas vinha jogando bem antes da contusão, voltou completamente aéreo. Parece que está em outro planeta. Não está jogando futebol no planeta Terra. Ele está em outro lugar. Aí é fácil, tá? É fácil, porque com um jogador assim, e a equipe do Vasco, um Pumita lá pelo setor esquerdo, ele jogou improvisado na esquerda, depois o David piorou mais ainda, quando o David entrou lá do outro lado, esse excelente lateral, Paulo Rodrigues, o Andrés Gomes, que jogou no lugar do menino Esquerrian, também fez uma boa partida. E o centroavantão, que não é igual ao do Bahia, paradão. É grandão, mas é mais ativo. Tem uma cabeçada terrível e só joga dentro do gol, lá na grande área. Ao contrário do Bahia, que fica longe do gol. Quase que ele não chuta. Ele fica fazendo parede. Ele é o paredão. É o paredão. Ah, me poupe. Então, as tais substituições também do treinador Ceni não ajuda. As opções que ele traz para a equipe também não ajudam, porque a base não presta. A base está sempre despreparada. Eu quero que ele me prove aonde é que Sidney é pior ou é inferior ao Rezende. Né? O jogador de seleção brasileira sub-20, o Sidney, o Fred Zaga, nem vai mais. Nem vai mais para o banco. Foi pro banco lá, jogou a partida, arrebentou contra o Ceará, foi um dos melhores em campo, mas não volta. Né? Ele fala que não tem o Juan Pablo, mas quando tem o Juan Pablo, ele não bota para jogar. Eu já vi ele estar com o Juan Pablo e ele botar esse tal de Iago Bortucci, que é um absurdo. Você tem um jogador dessa qualidade do Bortucci, mas ele bota, e como ponteiro, ele não bota como lateral. Porque na nossa cabeça de pensantes, digamos, como normais, não é? Normais, a gente imaginaria, quer dizer, a gente, estou falando eu, mas estou colocando a gente, colocando mais gente nesse caminho, que eu acho que você também pensa assim. Deixe seu like, viu? Deixe seu like. É, colocaria o menino para jogar. Botava esse menino que joga muito, esse tal de Juan Pablo, mas ele não bota. Não tem jeito. Não vai colocar. A base não funciona para o Rogério Ceni. Então ficamos nessa pegada. O Grupo City tem 60% de culpa dessa caída do Bahia, porque não contrata essa SAF. Foi feita, já vai fazer 3 anos, para o Bahia crescer, né, para o Bahia mudar de patamar. Muda, mas quando parece que vai acontecer alguma coisa, não tem. O Bahia já jogou só com 2 zagueiros, porque não tinha zagueiro no banco para colocar. E tinha como contratar, mas não contratou. Não contratou. O Bahia só tem um goleiro. Só tem o Ronaldo.
Porque o Danilo Fernandes já vai se aposentar. Não tem quase que condições de jogar em alta performance num campeonato desse nível. E não contrata ninguém. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a torcida do Bahia, pelo menos essa torcida que vai para o estádio, parece que é a torcida de grande poder aquisitivo, não é aquela torcida raiz, o povão que ia para cima, gritava, chacoalhava. Eles aceitam tudo. Aceitam tudo. Esses torcedores do Bahia estão assim. Eles aceitam tudo. Era até para se revoltar e começar a pressionar esse Grupo City para dizer que não está satisfeito. Porque vai para uma Sul-Americana, eliminado. Vai para uma Copa do Brasil, eliminado de forma completamente bestial. A mesma coisa aconteceu na Sul-Americana. Ele botou um time misto para enfrentar uma equipe sul-americana, cara. Entendeu? Então, vai para a Libertadores, cai fora. E com times, muitas vezes, inferiores ao do Rogério Ceni. E o time jogando bem. Teve eliminações que o Bahia foi até bem. Foi bem. Mas não adianta. Porque quando ele olha para o banco, não tem um centroavante para colocar no lugar de quem não está jogando bem. Chegou a não ter. Quando não tem Ademir, não tinha ninguém. Agora tem o Sanabria, porque o Kaique também. Kaique é aquele jogador dá lampejos, mas não é como o Sanabria, não é como o Pulga, não é. Ele não é. Então, mas estava lá no City há muito tempo sem acontecer, emprestado, leva lá para o Bahia. Aí vem para o Bahia fazer o quê? Absolutamente nada, torcedor. Então é isso. O Bahia, realmente, a torcida cobra. Ah, não adianta cobrar, porque o Grupo City ele não liga. Liga sim. Liga. Cada caso é um caso. Eles estão acostumados com aquela cobrança europeia. Eles não sabem qual o nível da cobrança aqui. A nível pegada africana, sul-americana, é diferente, viu, mano? É completamente diferente. Então, é melhor eles se ligarem, porque o torcedor do Bahia vai jogar contra a equipe do Palmeiras. Se for esse Bahia que está entrando em campo contra o Ceará, contra a equipe do Vasco da Gama, vai tomar cacete. Se tomou de 5 da equipe do Mirassol, pode tomar até mais da equipe do Palmeiras. Claro que futebol não é uma ciência exata, eu sei disso. Vai que até o Bahia ganha o jogo. O Palmeiras fez um jogão com a equipe, foi do. A equipe argentina aí, daqui a pouco eu me lembro. Né? Fez um jogão, venceu a partida, 3-1, saiu perdendo, mas tem lá o Tigrinho e o Tigrão. Esses caras estão fazendo a diferença no time do Palmeiras, que tem 2 ou 3 times. Essa é a realidade. Aí se vir cansado, meu irmão, o time que botar aí, o time que eles colocarem, reserva, vai dar trabalho ao Bahia. Principalmente esse Bahia, que vai vir sem Jean Lucas, ó, e sem, se eu não me engano, não sei se é Sanabria, eu sei que vem aí sem 2 jogadores importantes. E agora? O que o Bahia vai fazer? Qual é a opção do treinador do Bahia? Como ele vai armar o seu time? Porque sem Jean Lucas, sem Caio Alexandre, vai sobrar Acevedo e Rezende. É isso que o Grupo City tem a oferecer. Eu, torcedor, acho muito pouco. Mas você decide. Você está gostando? O Rogério Ceni deu uma coletiva que eu fiquei chateado. Olha, nós vamos ali beliscar a 7ª, 6ª posição. Antes era a 4ª. E agora ele está botando a culpa nesse fiasco atual do Bahia, porque é fiasco. Tomar de 5 do Mirassol, 3 desse time ruim do Vasco da Gama, é fiasco. Muito fiasco. Mas ele disse que os jogadores estão fora. Então, o elenco que era tão bom, tão equilibrado, segundo ele, mais equilibrado do que o ano passado, não presta. Porque a escolha também é sua, Rogério. Você que quis trazer Rodrigo Nestor, Michel Araújo, eu sei que é indicação sua que trabalhou com esses caras. E aí, Rogério? E agora? Qual será a desculpa? Antes era campo, o árbitro foi muito ruim. Eu, inclusive,
transmitir esse jogo para a rádio Baiana FM 89,3, ou ponto 3, como você queira, e dei nota 2 para o juiz. O árbitro, o juiz, como você queira. O árbitro, o VAR, tudo ruim. Mas ele não teve culpa. Eles não tiveram culpa. Eu acho que aquela jogada do Jean Lucas era passiva sim de expulsão. Uns expulsam, outros expulsam, porque a arbitragem no Brasil e na América do Sul como um todo é horrorosa, é incompetente, é inconsequente. Olha o que aconteceu lá no jogo do Palmeiras. Acho que foi a Almada, picou a mão em jogador, bateu em jogador, e jogador tudo frouxo, jogador brasileiro. Não, antigamente o jogador chegava junto, né? Você tá com um jogador como o Chicão do São Paulo em campo, né? Aquele centroavante lá do Santos, esqueci o nome dele, fazia gol danado, o Negão, assim como eu, Pretão, Africanão, chegava junto, cara, não tinha conversa. Zagueiros como Antônio Carlos, meu Deus, Kleber, meu Deus do céu, não ficava barato não. Esses caras ficam assistindo os argentinos empurrar, dar porrada, é tudo jogador de playground, esses jogadores brasileiros, tá? Jogador de playground, só tem garganta, língua, mas não joga praticamente nada e também não sabe chegar junto. Um abraço, torcedor. Ajude a crescer o nosso canal. Divulgue, tá? Aqui não tem negócio de proteger ninguém, tá? Aqui a gente fala a verdade. De futebol, de política, de história, de tudo que você precisa saber. Um abraço.